Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Intelectoteca. Como estão vocês? Nesse vídeo, eu vos anuncio que um dos meus grandes objetivos nesse canal é fazer uma espécie de audiobook da Bíblia. E o motivo é simples. Além desse canal se pautar majoritariamente nas Sagradas Escrituras para reflexões, nós temos que concordar que esse livro é o mais emblemático do mundo, onde se encontra muitas respostas importantes para nossos dilemas do dia a dia e questionamentos os mais diversos que podemos imaginar. Obviamente, nós faremos leituras simultâneas com outros livros, além de abordar conteúdos diversos, cujos quais as demandas virão aparecer. A escolha de leitura para esse canal foi a Bíblia Judaica Completa, uma Bíblia traduzida do original para o inglês por David Stern e posteriormente para português por Rogério Portela e Celso Herógenes Fernandes. Antes de mais nada, é importante mencionar que não há uma verdade única em uma tradução que se qualifica como a unânime, mas há aspectos que nos levam a escolher determinadas linguagens para a nossa leitura. Eu posso fazer vídeos mais específicos sobre essa tradução, mas no momento quero fazer apenas uma introdução para em seguida compartilhar com vocês a leitura da mesma, além de, obviamente, expor o porquê de eu tê-la escolhido. Como introdução da própria versão, o autor dispõe: por que essa Bíblia é diferente das outras? Por ser a única versão em português de estilo e apresentação completamente judaicos, abrangendo a Tanakh, Antigo Testamento ou Primeiro Testamento, e a Berit Hadashah, que é a Nova Aliança, o Novo Testamento ou o Segundo Testamento, até mesmo seu termo, Bíblia Judaica Completa, constitui um desafio para judeus e cristãos perceberem que a Bíblia é integralmente judaica, tanto a Berit Hadashah quanto a Tanakh. Os judeus são instigados a considerar que a Tanakh sem a Berit Hadashah é uma Bíblia incompleta. Os cristãos são despertados para o fato de terem se unido ao povo judeu por meio da fé no Messias judeu, Yeshua, mais conhecido como Jesus, e pelo fato de o cristianismo ser entendido corretamente apenas sob a perspectiva judaica. O antissemitismo é condenado de modo absoluto e definitivo. Em suma, a Bíblia Judaica Completa restaura a unidade judaica da Bíblia. E pela primeira vez, as informações necessárias para a leitura da Torá e dos profetas encontram-se completamente integrados ao uso similar da Berit Hadashah. O que o autor diz sobre si mesmo? Sou judeu. Fui criado na religião judaica por pais judeus. Apenas aos 37 anos de idade passei a crer no Messias judeu, Yeshua. Por ser judeu messiânico, um judeu que reverencia Yeshua como Messias, percebi que o maior cisma é o existente entre a igreja e o povo judeu. Passei a considerar essa percepção e o que fazer para resolvê-la, como a vontade de Deus para a minha vida. Essa seria a minha contribuição para o Tikkun Haolam, restauração do mundo. Apesar de meu doutorado ser na área da economia, voltei aos bancos escolares para aprender mais a respeito do cristianismo, no Foley Theological Seminary, e do judaísmo, na University of Judaism. Voltando para nossas ponderações, vamos lembrar de uma coisa: as informações anteriores estão contidas no próprio exemplar citado aqui. Outra informação importante: eu, o narrador que vos fala, não sou fluente em hebraico, então, aos doutores, peço a compreensão e, se possível, o auxílio. Muito obrigado. E qual é a visão desse canal sobre a relação entre o movimento cristão e o judaico messiânico? Tomando a visão geral do povo judeu, o que percebemos é que eles tinham um sentimento elitista. Isso, de certa forma, os faziam fechar as portas para a possibilidade de Deus ser universal, de ser um Deus de todos os povos, obviamente eliminando as práticas pagãs e respeitando a cultura. Deus se mostrou presente em meio aos gentios, e Rav Shaul, conhecido como Apóstolo Paulo, é o maior exemplo de um homem totalmente apegado à cultura, modelo de culto, costumes e tradições, que abriu os olhos não só para o Mashiach, Messias, mas para um contexto em que o Eterno se manifestaria em meio a outros povos. É importante lembrar mais uma vez que isso não invalida a cultura e os aspectos concernentes ao povo escolhido por Deus. Ao longo dos tempos, o que observamos é que os cristãos cometeram os mesmos erros que os judeus.
Eles desenvolveram sua cultura e colocou acima das escrituras, se elitizando em alguns casos, distorcendo até mesmo os valores bíblicos, que é a base de qualquer fé messiânica para validar suas doutrinações. Termo usado aqui para o ato de tornar lei atividades culturais. Ou seja, se desenvolve costumes e busca-se incutir um peso de lei aos mesmos, muitas das vezes pautados erroneamente nas escrituras. Nessa linha, a ruptura entre a fé cristã e sua origem aumentou ainda mais. Os cristãos simplesmente se viraram contra Israel, a ponto de muitos evangélicos hoje, ainda que falando sobre Abraão, Isaac, Jacó, não terem a noção da importância de Israel para o mundo em geral e para eles próprios. E dizem confessar Yeshua, Jesus, como o único Senhor e Salvador, através de um batismo que também é uma prática oriunda desse povo, e praticamente todos os aspectos que compõem sua fé. Isso sem levar em consideração a utilização eloquente da Tanar, ou do Tanar, Primeiro Testamento, por pregadores para espiritualizar suas mensagens e, em muitos casos, quando desce do palco ou púlpito, dizer que a mesma é ultrapassada ou inválida nos dias de hoje, quando isso vem de encontro às questões delicadas e de confronto às suas práticas. Podemos discorrer sobre esse e outros assuntos no futuro, mas por hora vamos seguir com as explanações. Independente disso, vemos a história entre o povo escolhido por Deus e o Brasil, nacionalidade de quem vos fala por meio desse vídeo, se cruzarem. Na verdade, vemos Israel presente em praticamente tudo o que envolve a história da humanidade, mas o foco aqui não é esse no momento. O que observo na história recente da realidade cristã do Brasil é uma relação muito forte com os movimentos judaico-messiânicos, principalmente através da música, com parcerias, por exemplo, de Ana Paula Valadão e Cristina Mel com Paul Wilbur, e composições festivas de teor judaico aqui no Brasil com Fernandinho e demais, tanto no que diz respeito à musicalidade quanto em poesia. Isso era visto com muita ênfase na década de 90 e início de 2000. Desde então, houve um afastamento, à medida em que os movimentos musicais veio se modificando e o movimento worship tomou lugar nas igrejas, assim como a harpa e as músicas com um teor binário eram importantes no passado. É bom dizer que não culpo apenas o movimento musical por isso, mas que tal aspecto seja uma ferramenta de potencialização de tais questões dispostas aqui. Fato é que há uma fagulha de retorno dessa relação de alguns poucos anos para cá, dado o crescimento das comunidades messiânicas e envolvimento da comunidade cristã com os mesmos, além de achados arqueológicos e acontecimentos recentes que vêm abrindo os olhos do povo. Nessa linha, estou aqui como um entusiasta desse reagrupamento que vejo com bons olhos, mas obviamente não ficaremos restritos a essas questões neste canal, uma vez que temos um vasto plano para percorrer. Dito isso, a Bíblia judaica completa é um símbolo desse movimento que, a meu ver, tem suas vantagens. Entre elas, o respeito de quase todos os nomes originais de lugares, termos, pessoas, etc. Além de ter uma linguagem mais direta e que eu, particularmente, vejo mais contundência assertiva. Existem duas outras traduções que possuem a mesma linha e tenho eu uma breve noção, a saber, a Bíblia Hebraica e a Bíblia Verdadeiro Nome, que em contato com as mesmas podemos discutir possíveis diferenças e outros aspectos entre elas. Mas eu uso há quase 10 anos o exemplar que disporemos aqui. Nós respeitaremos os nomes originais da versão, mas os mesmos estarão dispostos ao lado em português e possivelmente estaremos falando também os nomes em português logo após o nome original, para a melhor compreensão de quem está ouvindo e também provavelmente de quem estará lendo junto conosco. Como dito antes, certamente esse não será o único conteúdo desse canal, pois um dos nossos objetivos também é fazer explanações de músicas e explorar inúmeros outros livros, além de tecer comentários sobre situações cotidianas pertinentes aos nossos assuntos. Por hora é isso, meus irmãos. Se gostou, não esqueça de deixar seu like e seu comentário. Deus os abençoe. Shalom Adonai.